24 de janeiro, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Há algo novo para ser vivido. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 3, versículos 12 a 14. A busca pela perfeição nos dias de hoje tem cada vez mais atingido padrões inacessíveis para a grande maioria das pessoas. Nesse cenário, a insatisfação consigo mesmo tem trazido um sentimento de frustração e derrota, porque poucos alcançarão o padrão que o mundo nos impõe. Comumente, fazemos planos acerca de coisas como carreira profissional, aquisições patrimoniais, uma velhice confortável, mas pouco espaço temos dado ao que realmente importa, que é pavimentar o caminho em direção ao reino do nosso Pai, servindo-lhe por meio do nosso chamado. Quando completei 40 anos, fiz uma revisão da minha vida, avaliando o que já havia conquistado, no que havia errado, o que fora extremamente positivo e aquilo que poderia ter feito melhor. Concluí que ainda tenho muito para realizar em Deus. Existem pessoas que vivem acorrentadas ao passado. Essas pessoas parecem sempre sentir falta do que viveram ou sentir dor eterna pelo sofrimento vivenciado. Essa frase aqui nos lembra que tem muitas pessoas que passaram uma decepção no passado, tiveram algum relacionamento que não deu certo, conheceram alguma pessoa que fazia parte da igreja e que trouxe algum escândalo, se envolveram com pessoas que pareciam ser amigas, mas se revelaram falsas e ficam carregando mágoas relativas ao passado. Se você carrega essas mágoas, vai ficar com uma corrente, preso com essas pessoas. Liberte-se do passado. Solte o passado. Hoje você tem um presente de Deus e você precisa honrar e viver muito bem esse presente para que o seu futuro seja um futuro maravilhoso. E esse futuro maravilhoso que você espera depende do que você está fazendo agora. Então, se você está pensando em coisas negativas que ocorreram no seu passado, e se você está vivendo anos dessa forma, é hora de soltar isso. Hoje é dia 24 de janeiro. Nós estamos aí no começo de um novo ano. E se você está preso, se você está presa, acorrentado, acorrentada com essas prisões de coisas, pessoas, situações do passado, você precisa abandonar isso para que você tenha a sua vida mais leve e para que você possa desfrutar desse presente que é esse dia de hoje, para que você construa planos e projetos novos para o seu futuro. A mensagem de hoje, inclusive, o tema é justamente isso. Há algo novo para ser vivido. Deus tem coisas novas para que você viva. Talvez você está acorrentado nessas coisas do passado, mas Deus quer que você viva uma vida nova. Também existem pessoas que estão presas com
aquilo que viveram de bom no passado. Aqui na última frase aqui, existem pessoas que vivem acorrentadas ao passado. Essas pessoas parecem sempre sentir falta do que viveram ou sentir dor eterna pelo sofrimento vivenciado. Nós falamos aqui das pessoas que estão com aquela dor eterna pelo sofrimento vivenciado, mas também existem pessoas que ficam sentindo falta do que viveram. Pessoas que são nostálgicas, que ficam pensando nas coisas boas que viveram no passado. Se de um lado tem as pessoas que ficam acorrentadas com as coisas ruins, tem pessoas que não vivem o presente porque elas ficam presas na infância. Nossa, como era bom quando eu era criança e eu vivia numa casa boa com o meu pai, com a minha mãe. De repente, acontece desse pai e dessa mãe falecerem e de repente a pessoa vive hoje uma situação diferente. Conheci um homem com mais ou menos 34 anos e ele vivia como se fosse um adolescente de 14 anos. Ele vivia nos fundos de uma casa muito bonita que pertenceu aos pais dele, mas os pais dele faleceram. Ele cresceu naquela casa, estava com 34 anos, vivendo com a sua namorada, que também parecia uma adolescente. Eles cresceram, viveram ali e chegou o tempo em que os familiares venderam aquela casa. E na hora de os novos moradores entrarem na casa, aquele homem de 34 anos dizia: "Vocês não podem entrar aqui, porque aqui é a casa do meu pai, aqui é a casa que eu cresci com o meu cachorro, aqui é a casa que eu joguei bola, aqui é a casa que estão as memórias do meu pai." Um homem com 34 anos, com a sua namorada, que dizia: "A gente cresceu aqui." E foi difícil para que ele entendesse que o tempo passou. Não viva das memórias do passado. Viver das memórias do passado vai fazer você perder o presente, vai fazer você deixar de construir a sua vida para o seu futuro. Deus quer trazer coisas novas. Nem as glórias do passado valem mais para a sua vida hoje. A glória do passado fica no passado. Deus tem novas glórias, novas conquistas, novas coisas para que você possa viver. E esse versículo que nós lemos aqui, que Paulo ele estava falando para os filipenses, que ele estava buscando cada vez mais ficar perto de Deus. E ele fala aqui: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que eu tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, alcançar aqui o objetivo, alcançar aqui o alvo, alcançar o que Deus reservou para a vida dele. Quando nós estudamos a vida de Paulo, que foi o apóstolo que escreveu essa carta para os filipenses, nós vemos um homem que estava em constante movimento. Ele fez 3 grandes viagens missionárias, onde por todos os lugares em que ele passava, ele anunciava o reino de Deus e operava grandes sinais. Pessoas eram curadas, pessoas eram libertas de demônios, pessoas eram alcançadas e transformadas para o reino de Deus. Ele preparou homens para o ministério. Ele preparou o jovem Timóteo, ele também preparou Tito, ele andou com o médico Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas. Ele treinou pessoas para o reino de Deus. E ele fala assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Significa que ele fazia
e depois ele deixava o que ficou feito já ficou feito. Agora é tempo de avançar. Ele ficava sempre em movimento. E avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Veja que nesse texto ele está falando que ele ficava sempre avançando para o que estava adiante e prosseguindo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. O nosso chamado celestial é herdarmos o reino de Deus, é morarmos com Deus na eternidade. Tudo que fazemos nessa vida deve ser para a eternidade. Como nós lemos aqui no primeiro parágrafo, existe uma busca pela perfeição nos dias de hoje para viverem as coisas aqui dessa terra. Mas Deus, Ele quer que você veja o propósito que Ele tem para a sua vida. Não corra atrás da perfeição que o mundo quer de você. Existe uma exigência de perfeição com relação ao seu corpo, com relação ao que você fala, com relação à sua performance, com relação ao que você conquistou na sua carreira profissional. Todas essas coisas, a carreira profissional, ter a sua família, fazer os seus projetos, fazem parte dessa vida, mas tudo que você conquistar vai ficar aqui nessa vida. Mas o que você tem feito com relação ao projeto maior, que Paulo disse aqui, o chamado celestial de Deus em Cristo? Se Deus chamar você agora, por mais que você tenha conquistado muitas riquezas ou que você tenha conseguido muito sucesso na sua carreira profissional ou no meio da sua família, no meio dos seus negócios, o que você tem para apresentar a Deus? Deus, ele tem algo novo. A mensagem de hoje é: há algo novo para ser vivido. E esse algo novo precisa que você esteja em movimento, que você esteja olhando, prosseguindo para o alvo, olhando para o céu, olhando para o Senhor, deixando as coisas que ficam para trás, tanto as glórias como também as derrotas, os sofrimentos, perdoando e se perdoando, porque existem pessoas que fizeram coisas erradas no passado e elas não conseguem se perdoar. Você precisa se perdoar. Se você fez alguma coisa errada e você já pediu perdão a Deus, Ele já recebeu o seu pedido de perdão. Se você fez um mal a alguém, de repente cometeu até um crime e sabe que prejudicou pessoas e já se arrependeu e já disse: Deus, eu não devia ter feito isso. Então, olhe para frente, você fez a sua parte. Você se arrependeu. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, está escrito que agora não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que agora andam segundo o propósito de Deus. Se você agora anda no propósito de Deus, não aceite a consciência acusadora. A acusação que vem da consciência é um ataque espiritual que vem do diabo. Muitas vezes o pensamento é atacado por uma seta dizendo: quem é você? Você fez coisas erradas no passado, você não pode estar aqui na igreja. Quem é você para falar a respeito de Deus ou a respeito de Jesus se você se separou, divorciou, fez isso ou aquilo? Deus, quando você pede perdão com verdade e sinceridade, perdoa a sua vida. No Salmo 51, Davi foi abordado
pelo profeta Natã, que disse para ele que ele tinha cometido um adultério e matado ainda o marido da mulher com quem ele adulterou. Davi fez isso escondido, mas Deus revelou para o profeta Natã. E o profeta Natã chegou no palácio e disse que confrontou Davi, mostrando o seu pecado. Davi se arrependeu e escreveu o Salmo 51, onde ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele se arrepende profundamente e lá no Salmo 51 ele fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Então ele pede para Deus criar nele um coração puro e renovar um espírito inabalável, um espírito que não se abala para fazer as coisas erradas, um espírito que não se inclina para o erro, mas um espírito forte, um espírito que tem firmeza em seguir a Deus. Ele pediu isso a Deus, para Deus criar nele um coração puro. Talvez você carregue do seu passado coisas que você fez e você ainda pensa, você sofre tentações. Mas se você tem sido tentado, lá em Tiago, no capítulo 1, está escrito que você deve ficar feliz quando você for tentado, porque a tentação é uma oportunidade para você dizer: eu não dependo mais disso. Eu sou livre em Jesus. Então, deixe as coisas do passado. Viva o presente como um presente que Deus deu a você para que você prepare o seu futuro. Use o agora para pavimentar o caminho do futuro. Use o presente para construir uma nova verdade, uma nova realidade, onde você segue para o alvo, que é alcançar o reino de Deus e cumprir o propósito dele na sua vida. Prosseguindo aqui, contudo, por mais que o seu passado tenha sido bom, lembre-se que ele ficou para trás. Não lhe pertence mais. Nesse sentido, precisamos fazer como Paulo. Julgamos o passado e o presente e avançamos para o futuro, porque não podemos viver do que já aconteceu. Viva o presente e ande em direção ao futuro, porque o melhor está por vir. Em Cristo há algo novo para ser vivido. A frase de hoje é: Deus fez um caminho para nós vivermos em plenitude. Lendo mais uma vez: Deus fez um caminho para nós vivermos em plenitude. Hoje é o dia 24 de 365. A leitura bíblica de hoje é João, capítulo 14, e a palavra-chave de hoje é futuro. Aproveite o seu presente para construir, para pavimentar o seu caminho para o futuro. Vamos ler João, capítulo 14, que é a leitura bíblica de hoje. João, capítulo 14, começa dizendo no versículo 1: Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. 2. Na casa do meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. 3. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, eu voltarei e os levarei comigo para que onde eu estiver, vocês estejam também. Nessa primeira parte, Jesus estava falando para os discípulos que breve ele partiria dessa terra, que breve ele entregaria a sua vida na cruz para trazer a salvação para nós. Os discípulos dele não entendiam quando ele falava sobre isso, mas Jesus, aqui no capítulo 14, estava preparando
os seus discípulos, para que quando ele fosse crucificado, eles não ficassem perturbados, que eles não ficassem aflitos. Da mesma forma, hoje, o Senhor diz: não fique aflito, não fique aflita, mas creia em Deus e creia em Jesus, porque Ele sabe o que você está passando e Ele está disposto, pronto para ajudá-lo, para ajudá-la. E não se preocupe tanto com essas questões ligadas à vida nessa terra. Olhe para o propósito que Deus tem para a sua vida, para o reino de Deus, porque ele prometeu aqui no versículo 2: na casa do meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, eu voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Deus está dizendo nessa mensagem de hoje que nós precisamos nos preocupar com onde vamos morar na vida depois dessa vida nessa terra. E que, se você aceitar a Cristo, você vai herdar o reino de Deus. Cristo já veio, já morreu, já foi no céu e já preparou uma morada para todos aqueles que confiam nele. E quanto a essa vida, você pode perguntar: eu estou com um problema na minha casa, na minha família, na minha faculdade, no meu namoro, no meu casamento, com o meu pai, com a minha mãe. Todas essas coisas devem estar sob a liderança do Senhor. Quando nós lemos o versículo 1 que Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim, ele estava dizendo: eu cuido de vocês. E quando Jesus diz que cuida de nós, ele efetivamente cuida realmente de tudo aquilo que tem tomado a sua preocupação. Então, não fique aflito, não fique aflita nesse dia. Coloque nas mãos do Senhor aquilo que tem tomado conta dos seus pensamentos, com preocupações, com ansiedades. Como nós lemos na mensagem de hoje, coisas do passado devem ser deixadas para trás. É necessário olhar daqui para a frente. Agora, o versículo 4. E vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. Jesus falando com eles. E Jesus já tinha alertado a eles que ele partiria e voltaria para o céu. E que, ao voltar lá para o céu, prepararia lugar para eles. Então Jesus está reforçando: vocês já conhecem o caminho e para o lugar aonde eu vou. Versículo 5. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Esse versículo 5 mostra que algumas pessoas andam com Jesus e elas, mesmo caminhando com Jesus, ainda não entendem o projeto de Jesus na sua vida. Tomé caminhou com Jesus por 3 anos e ele perguntou: mas a gente não sabe para onde o Senhor vai, apesar de Jesus ter falado para ele que veio para morrer, para salvar a todos e que ele era o caminho e a verdade e a vida. Jesus já tinha falado isso para eles. Então Jesus reafirma para Tomé, aqui no versículo 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Jesus respondeu aqui a Tomé, quando Tomé perguntou: como podemos saber o caminho? Jesus disse: pois eu que sou o caminho, você está andando comigo. Tudo que você ouviu a respeito do reino de Deus,
Esse é o caminho. O caminho é você manter um relacionamento com Deus. Deus cuida de você nessa terra, em tudo que você precisa e cuida da sua vida eterna, porque eu estou aqui, vou partir e vou preparar as moradas, os lugares para vocês. É isso. Então Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora o versículo 7: Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês já o conhecem e o têm visto. Jesus disse isso para eles porque Jesus estava explicando que quem tem contato com ele, Jesus, conhece ao Pai, porque Jesus veio do Pai. E ele estava aqui na terra cumprindo as ordens do Pai. Quem obedece às palavras de Jesus tem ligação direta com o Pai. Por isso Jesus disse isso. Agora veio Filipe. O Filipe, que era outro discípulo, disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Veja que Filipe já tinha uma despreocupação com a vida nessa terra. Ele só disse para Jesus: mostra-nos o Pai. Se nós temos relacionamento com o Pai, isso nos basta. Não precisaremos de mais nada. Que hoje você possa dizer isso para Deus, como Filipe. Eu só quero ter o contato com o Pai do céu. Eu só quero conhecer ao Pai, porque isso nos basta. Se tivermos o contato com o Pai, teremos tudo o que precisamos, porque o Pai cuida de nós nessa vida, em tudo o que precisamos. Aí, no versículo 9, Jesus responde: Faz tanto tempo que estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê também o Pai. Por que é que você diz: mostre-nos o Pai? Versículo 10: Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos: O que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Jesus estava dizendo para eles: quando um cego enxerga, quando um paralítico levanta, quando um mudo fala, quando um surdo ouve, quando as maravilhas acontecem, quando eu digo que a pessoa está recebendo o perdão dos seus pecados, eu faço isso em nome do Pai. Jesus estava dizendo: quem vê a mim, vê ao Pai. Assim como eu mostro o amor pelas pessoas, curando elas das suas doenças, ajudando elas e perdoando seus pecados, é isso que Deus quer fazer com todos vocês. Então, quem vê a mim, vê o Pai. A pergunta aqui no versículo 10, para nós que estamos nesse devocional é: será que as pessoas à sua volta, ao seu redor, veem Jesus em você? Ou será que elas veem você como alguém que está preso a coisas do passado? Viva o presente mostrando a glória de Deus na sua vida, revelando Deus nas pessoas à sua volta. E se você está sobrecarregado, se você está com cargas do passado, é tempo de ficar com os olhos em direção ao alvo para cumprir o chamado de Deus na sua vida. Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Agora o versículo 11. Creiam no que lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Versículo 12. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará
as coisas que eu faço e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. Veja a promessa que Jesus fez. Esse versículo 12 é muito forte, porque Jesus disse que aquele que crê nele fará as coisas que ele faz e até maiores do que aquelas que ele fez, porque ele hoje está com o Pai. Então, você que está um pouco sem confiança a respeito de você mesmo, de você mesma, pensando sem fé, que fracassou, que não deu certo, o Senhor está dizendo: creia em mim, porque você pode fazer coisas maiores do que o próprio Senhor Jesus realizou. Mas para que você faça essas coisas novas, é necessário que você creia em Jesus, que você ande com Jesus. Se você ficar aí preso, presa, nos seus próprios pensamentos, talvez num quarto escuro, em depressão e pensando assim: não deu certo, a minha vida acabou, então você não terá nenhuma saída, ficará até quanto nessa condição? Saia desse estado, saia dessa condição. Ficar contando vantagens e glórias do passado também não vai levá-lo a lugar nenhum. O que ficou para trás, ficou para trás. É tempo de crer em Jesus e fazer coisas maiores. A mensagem de hoje é: há algo novo para ser vivido e Deus tem algo novo para ser vivido. Estamos no começo desse ano, hoje é dia 24 e Deus quer que você viva coisas novas, coisas maiores. Prossiga para o alvo, crendo em Jesus e depositando a sua confiança e fé nele, colocando os seus olhos para usar esse tempo presente para o propósito que Deus tem na sua vida. Agora o versículo 13. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Veja o versículo 13. Tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se você pedir para Jesus hoje, eu quero sair desse quarto, dessa condição, eu quero sair da prisão do passado e eu quero avançar. O Senhor vai ouvir o seu pedido e responder. Ele fará isso para que o nome do Pai, a glória do Pai se revele na sua vida. Versículo 14. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Um detalhe aqui no versículo 14, para você que é novo na fé. Se você pedir coisas fora da vontade de Deus, ele não vai fazer. Deus não é o gênio da lâmpada de Aladim. Ele não é seu escravo. Ele é Senhor. Mas se você pedir algo que está alinhado ao propósito dele, ele fará. Versículo 14. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome, que seja para o bem. Versículo 15. Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Esse versículo também é muito forte, porque muitas pessoas frequentam a igreja por longos anos, não têm nenhuma resposta às suas orações e dizem que Deus as abandonou e que Deus as esqueceu, mas a verdade é que se você ama a Deus, você obedece aos seus mandamentos. Se você ama a Deus, você recebe respostas dele, comunhão com ele, porque você obedece aos seus mandamentos. Em Isaías, no capítulo 59, no versículo 1, diz que os nossos pecados nos afastam de Deus. Veja aqui em Isaías,
no capítulo 59, o que nos diz o versículo 1. Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que ele está surdo e não pode nos ouvir? Versículo 2: Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Então aqui nós vemos que Deus não perdeu a sua força. Ele não está surdo, mas os pecados nos separam de Deus. Nossas maldades fazem com que ele se esconda e não atenda às nossas orações. Abandone as coisas erradas. Caminhe em obediência a Deus e você será ouvido, como nós estamos lendo em João, capítulo 14. Retornando aqui para João, no capítulo 14, indo agora para o versículo 16, ou melhor, reiterando o 15. Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Agora indo para o 16. Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. 17. O mundo não pode receber esse Espírito. Veja que Espírito em letra maiúscula fala a respeito do Espírito de Deus. Esse Espírito é o Espírito Santo, o Espírito separado para Deus. A palavra santo significa separado. O Espírito Santo é o Espírito separado por Deus para Deus, que Deus envia para aqueles que recebem a Jesus. Ele é o nosso auxiliador, ele é o nosso ajudador, ele é o nosso consolador, ele é o nosso amigo, aquele que Jesus deixou quando ele foi para o céu para estar conosco, nos ajudando a seguir a Jesus. Quando recebemos a Jesus, recebemos o Espírito Santo. E Jesus disse aqui no versículo 17 que o mundo não pode receber esse Espírito porque não o pode ver nem conhecer. Por que que o mundo não pode receber o Espírito Santo? Porque o mundo vive longe de Deus. O mundo vive no pecado. O mundo vive no caminho oposto ao de Deus. Mas nós que caminhamos com Jesus, recebemos o Espírito Santo, o Espírito de Deus em nós, porque nós separamos a nossa vida para Deus, como o Espírito Santo é separado para Deus. Nós separamos a nossa vida para andar na luz como santos em Jesus. Por isso, podemos receber o Espírito Santo. O 17, o mundo não pode receber esse Espírito porque não o pode ver nem conhecer, mas vocês o conhecem porque ele está com vocês e viverá em vocês. Versículo 18, não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Versículo 19, daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, e porque eu vivo, vocês também viverão. Jesus estava dizendo que breve ele morreria. O mundo não veria mais a ele. Mas Jesus disse, mas vocês me verão, porque eu vivo e vocês também viverão. Versículo 20, quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. Jesus aqui estava dizendo que nós, que vivemos nele, recebendo o Espírito Santo que é dele, podemos ver a Jesus. Então nós podemos viver essa comunhão, essa experiência de relacionamento com ele pelo Espírito Santo que mora em nós. E isso está aqui em João, capítulo 16. Nós vemos aqui no capítulo 16 de João que Jesus esclareceu. Aqui em João, no capítulo 16, veja o versículo 13. Porém, quando o Espírito da verdade vier,
ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. 14. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim. 15. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. Jesus estava dizendo para os discípulos aqui em João, no capítulo 16, que como o Espírito Santo age, ele é o Espírito da verdade. Ele ouve tudo o que Jesus fala para ele. E Jesus ouve tudo o que o Pai fala para ele. Então Deus fala para Jesus, Jesus fala para o Espírito da verdade, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, mora naqueles que conhecem a ele, e por isso, assim, por termos o Espírito Santo, podemos ter o relacionamento com Jesus e ver as obras de Jesus pela ação do Espírito Santo que mora em nós. Retomando João 14, como Jesus aqui estava falando, o versículo 20: Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. É pelo Espírito Santo que estamos em Jesus. 21. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama, e a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. 22. Então Judas, não Judas Iscariotes, perguntou: Senhor, como será possível que o Senhor mostre somente a nós e não ao mundo quem o Senhor é? 23. Jesus respondeu: A pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem, e o meu Pai a amará, e o meu Pai e eu viremos viver com ela. Esse versículo 23, quando ele fala que a pessoa que ama a ele obedecerá a sua mensagem e o Pai a amará e o Pai e Jesus vão viver com ela, está falando a respeito do Espírito Santo. Pelo Espírito Santo que mora naqueles que obedecem a Deus, essas pessoas vão ter o relacionamento com Jesus e com o Pai. Agora o 24. A pessoa que não me ama não obedece à minha mensagem. E a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do Pai que me enviou. 25. Tenho dito isso enquanto estou com vocês. 26. Mas o Auxiliador, que é o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo que eu disse a vocês. Por isso é importante ter o Espírito Santo. Com o Espírito Santo, nós aprendemos o que Deus tem para nós. O 27. Deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos e não tenham medo. Então Jesus termina dizendo para ter paz, para andar com Ele, porque Ele está conosco. Só para terminarmos aqui a leitura, o 28, vocês ouviram o que eu disse: eu vou, mas voltarei para ficar com vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres, sabendo que vou para o Pai, pois o Pai é mais poderoso do que eu. Então Jesus aqui disse para eles: eu vou, mas eu voltarei para ficar com vocês. Versículo 29. Eu digo isso agora, antes que essas coisas aconteçam, para que quando acontecerem vocês creiam. 30. Não posso continuar a falar com vocês por muito tempo, pois está chegando aquele que manda neste mundo. Ele não tem poder sobre mim. 31. Mas o mundo precisa saber que eu amo o Pai e que por isso faço tudo o que ele manda. Levantem-se, vamos sair daqui. Então aqui a leitura de João, capítulo 14. Nós vemos que Jesus fala: não se ocupem das coisas dessa vida, deixem a confiança em mim, porque eu vou, mas vou deixar o Espírito Santo com vocês. E pelo Espírito Santo vocês vão ter relacionamento comigo e com Deus. Agora faço um convite a você
que quer receber a esse Jesus, que vai trazer paz, que deixa a paz dele sobre a sua vida, que deixa o Espírito Santo para você, que preparou vida eterna e lugares nos céus para receber você. Nessa oração de confissão, você vai dizer que Jesus é o teu Senhor, que você recebe Ele como seu Salvador, que você pede perdão pelos seus pecados, que você quer ter o Espírito Santo em você e que você quer que o seu nome esteja no livro da vida, que é o livro que fica no céu, onde está o nome dos que receberam a Jesus e que vão morar com Ele na vida eterna. Faça essa oração agora comigo, dizendo a frase número 1 ali: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. 2. Perdoa os meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E 3. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Agora que você fez essa oração de confissão e que você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador e que você recebe o perdão dos pecados que Ele dá e que você quer ter o Espírito Santo e o seu nome no livro da vida, você procura uma igreja que fala que todas as orações devem ser exclusivamente feitas a Jesus. Pegue as imagens, os santos, os amuletos que você tem na sua casa e coloque em um pacote para fora, porque agora você recebeu o próprio Espírito Santo na sua vida. Então Deus está com você e você não precisa mais de nada disso. Vamos agradecer a Deus, Senhor. Te agradecemos por essa palavra, porque o Senhor veio em carne, morreu por nós para derramar a salvação e preparar um lugar nos céus. A palavra de hoje nos diz que o Senhor tem algo novo para ser vivido por todos que confiam no Senhor. Então, remove o passado daqueles que estão presos, seja por motivos de glórias passadas, seja por motivos de dores ou mágoas passadas, e que o Senhor venha nos ajudar a viver o presente para preparar o caminho para o futuro, onde vamos seguir para o teu reino e vamos servir para que pessoas, pela nossa vida, reconheçam ao Senhor e sejam salvas, resgatadas do erro para o teu reino. Abençoa os que estão enfermos, curando-os das suas enfermidades. O Senhor disse que aqueles que creem em mim, obras maiores farão. Então, podemos orar pedindo que o Senhor cure as pessoas das suas doenças e o Senhor cura pelo teu poder para manifestar o poder glorioso do Pai, como nós lemos hoje. E pedimos que essa palavra se realize para que o teu nome seja honrado e que essa pessoa possa dar o testemunho de que o Senhor é Deus e de que o Senhor responde em todo tempo, porque o Senhor é poderoso, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós te louvamos e te glorificamos, liberta os que estão presos ao passado, para que vivam o presente e caminhem para o futuro, para a tua glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Derrama a sua bênção hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém. E graças a Deus. Amém.